Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos resolver a parte de raciocínio lógico-matemático do cargo de agente executivo governamental da Prefeitura de Belo Horizonte. Para esse vídeo eu vou usar o caderno verde tipo 2. Então esse é o cargo de nível médio, o principal cargo de nível médio administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. A prova foi feita pela FGV e aqui nós vamos para as questões. São 10 questões no total, começando da questão 11. Então vai da 11 até a 20. Questão 11. Começa assim. Considere a sentença. Qualquer que seja o número x, se x maior que zero, então existe um número y tal que y ao quadrado igual a x. Aí a gente vê essa questão e já acha que vai ter que achar os valores de x, resolver uma inequação, e na verdade essa questão não tem nada disso. Ela é uma questão de conectivo, a lógica de proposições. Então, são proposições e conectivos. Nessa questão em especial, o enunciado começa com o conectivo se então. E aí, para resolver essa questão, seria, o ideal a gente saber a tabela verdade do se então e de qual outro conectivo mais aparecer nas opções. Mas vamos continuar lendo para a gente entender do que se trata. Só de não ter que resolver a equação já adianta bastante para a gente. Aí ele fala, y ao quadrado é igual a x, e depois fala assim, a negação lógica da sentença dada é. Então, o que a FGV quer aqui é a negação lógica. A negação lógica não vai dar para a gente fazer aqui só com base em interpretação de texto. A gente tem que saber a regrinha. Então, se eu quero fazer uma negação de um se e então, eu vou colocar aqui. Vou usar P e Q, que é o mais comum. Eu tenho aqui se P, então Q. No nosso caso, P seria x maior que zero e Q seria o restante da sentença. Y tal que y ao quadrado igual a x. E aí a gente tem se P, então Q. Só que a questão é que é uma negação lógica. Então a gente bota um parêntese aqui e indica a negação. A negação a gente indica por um tio. Então agora vai ser a negação de se P, então Q. Para a gente fazer uma negação desse tipo, com conectivo se então, a gente vai manter a primeira proposição. Então eu vou manter aqui, vou falar que é igual, A negação do se então é igual. Eu mantenho a primeira, mantenho o P, e nego o segundo. Quando eu falo e nego o segundo, isso quer dizer que o i vai ser o conectivo que eu vou usar. Então vai ser P e não Q. Então eu mantenho o primeiro e nego o segundo. A minha solução para esse exercício é isso. Negação de sim, então, a gente mantém a primeira proposição e, conectivo e, nega a segunda proposição. Então, se não tiver o conectivo e na resposta, já não serve para a gente. Vamos olhar a letra A. Não vou nem ler o que fala, vou só procurar o conectivo. Na letra A, o conectivo é se, então. Não é isso que a gente quer, letra A está fora. Na letra B, o conectivo também é um se, então. Letra B também descartada. Na letra C, a gente tem o conectivo e, bem aqui. E na letra D, a gente também tem um conectivo e. Então, pode ser tanto a C quanto a D. A gente vai ter que analisar mais para saber o que é. Vamos voltar aqui na nossa negação lógica. Vai manter o primeiro e negar o segundo. Então, a primeira coisa, tem que verificar se manteve o primeiro. O primeiro é x maior que zero. Vamos para a letra C. Existe um número tal que x maior que zero. Tal que esse começo. Na letra D, existe um número x tal que x maior que zero. Tal que esse começo. Então, só a primeira parte, o conectivo e, não vai decidir se é C ou se é D. Vamos para a segunda parte. A segunda parte tem que negar a segunda proposição, que mantém a primeira e nega a segunda. Vamos ver como que está a letra C. Vamos primeiro olhar o enunciado. A segunda parte está assim. Então, existe um número y tal que y ao quadrado é igual a x. Então, existe um
número y, tal que y ao quadrado é igual a x. Vamos ver a letra C. Ele manteve a primeira, aí ele está aqui. E qualquer que seja o número y, tem-se que y ao quadrado diferente de x. Na hora que ele fala que é diferente, ele está negando. E aqui a gente precisa tomar cuidado com existe um e como que ele vai negar isso. Aqui na letra C colocou qualquer que seja o y. Abrange todos os casos. Na letra D, ele coloca existe um número y, tal que y ao quadrado diferente de x. Esse pedacinho final aqui tá ok, que ele colocou diferente. O que vai pegar para a gente é qual que é a melhor resposta. É qualquer que seja o número y ou existe um número y. Vamos lá para o enunciado. Existe um número y tal que. Ele fala que existe um. Então, existe um caso que com certeza dá certo. Na letra C, ele pega de forma abrangente negando isso. Ele fala que qualquer que seja o número, qualquer valor que ele assuma, o y ao quadrado vai ser diferente de x. Então, eu considero que a letra C é uma resposta mais correta. Ela nega toda a possibilidade da segunda proposição acontecer. Então, eu marco aqui letra C como gabarito. Na letra D, ele vai falar que existe um número y, ou seja, por exemplo, quando y for igual a 2, vai atender, mas a gente não tem garantia para todo o resto dos números que pode ser y. Então, a letra C, para mim, está mais completa. Ela nega a proposição lá do início, a segunda proposição, que eu representei como a letra Q, nega de uma forma melhor, sem dar margem para erro. Então, letra C, eu ponho aqui como gabarito da questão 11. Vamos agora para a questão 12. Questão 12 fala assim: Joana e suas 5 irmãs têm idade 4, 6, 8, 10, 12 e 14 anos. Certo dia, 2 de suas irmãs, cujas idades somam 18 anos, foram ao cinema. 2 irmãs, com menos de 11 anos cada uma, foram andar de bicicleta. E Joana e a irmã de 6 anos ficaram em casa. A idade de Joana é... Essa questão aqui eu não consegui usar nenhum tipo de fórmula. A gente tem que ir adequando para atender o enunciado. Então, vamos pensar que a gente vai ter Joana, que é J, mais a irmã que tem 6 anos. Elas vão estar juntas aqui porque elas ficaram em casa. Então, vou pôr aqui, casa. A outra situação vai ser 2 irmãs que as idades somam 18. Quem que soma 18 ali? A gente tem 14 mais 4, seria uma possibilidade, está somando 18. A gente tem 12 mais 6. 12 mais 6, será que tem mais algum? 10 mais 8. 10 mais 8 também soma 18. Essas são as possibilidades aqui para as irmãs que foram para o cinema. São 2 irmãs que somam 18 anos as duas. Vou escrever aqui em cima, cinema. Vamos deixar separado. E depois a gente tem 2 irmãs com menos de 11 anos cada uma, que foram andar de bicicleta. Das irmãs com menos de 11 anos, com certeza não é de 6 anos, porque ela está com a Joana em casa, que é o primeiro caso. Aí agora a gente vai tentar descobrir quem foi andar de bicicleta. A gente sabe que são 2 com menos de 11 anos. Então pode ser a de 4 e a de 8. Pode ser a de 4 e a de 10. Pode ser a de 4 anos, agora já foi, né? 4, 8, 4, 10 ou 8 e 10. Acho que são as possibilidades aqui. Agora vamos ver o que a gente faz agora. Vamos tentar continuar a partir daqui. Então tem alguém que é a Joana mais a de 6 na casa. No cinema tem que somar 18
E na bike tem que ser crianças com menos de 11 anos. Essa duplinha aqui do meio já não dá para ser, porque a de 6 anos está lá na casa. Então 12 e 6 a gente já descarta. Agora só pode ser 14 mais 4 ou 10 mais 8. Mas eu ainda tenho que ter lá na bike duas crianças com menos de 11 anos. Se eu fizer a dupla na bike da criança de 4 anos e de 8 anos, isso estraga as duas duplas do cinema. A primeira aqui e a terceira, que são as que sobraram. Então na bike não vai ser 8 e 4. Então aqui a gente já descarta. A gente tem agora 4 e 10 e 8 e 10. Eu não posso pegar 8 e 10. Vamos ver aqui. Posso pegar 8 e 10 e estragar a dupla terceira aqui do cinema. Mas sobraria 4 e 14 para o cinema. Se eu deixar 4 e 14 no cinema, eu consigo fazer 8 e 10 na bike. Na verdade, qualquer um dos dois casos que eu resolver, o que vai sobrar para Joana é 12 anos de idade. Então eu teria um jeito cruzado aqui de cinema e bike, mas de qualquer forma que ficar obedecendo que na bike é menos de 11 e no cinema é somando 18, sobra 12 para Joana. Acho que ficou claro agora. 14 mais 4, eu ponho 14 mais 4 no cinema. Vai sobrar para a bike 8 mais 10. Se eu coloco 10 mais 8 no cinema, sobra para a bike, não sobra, né? 8 mais 10, 4 mais 10, 4 mais 8. Então tem que ser 14 mais 4, que eu falei antes estava errado. Aqui tem que ser a de 14 e a de 4, e na bike vai ter que ser a de 8 e a de 10. A de 6 está lá na casa, então a gente já colocou nos lugares a de 4, a de 6, a de 8, a de 10 e a de 14. Só falta a de 12, que vai ser a Joana. Espero que tenha ficado claro. Sei que ficou um pouco confuso, mas é difícil fazer uma fórmula para isso. A gente tem que ir na tentativa e erro. Terceira questão, questão 13. O enunciado dela é assim. Quando contamos de 3 em 3, a partir de 23 e até 284, o número 89 é o 13º número a ser contado. Se contarmos de 3 em 3, de trás para frente, isso é, de 284 até 23, a ordem do número 89 será. Aí a gente tem dois jeitos. A gente pode fazer grupos de 10, de 30 e tentando andar mais rápido, ou fazer de 3 em 3. Depende da disposição e da ideia que você tiver na hora da prova. Mas essa é uma questão que não dá para perder. É só contar. Você vai contando até chegar lá. Então é o básico, é saber contar. Claro que é cansativo, mas é uma questão que a gente não pode perder. Então, primeiro a gente tem que acreditar nisso que a prova falou, porque senão a gente vai gastar muito tempo tentando provar. Eu falo do quê? De 3 em 3, vai de 23 até 284 e o número 89 é o 23º. Isso a prova deu. Não adianta, não vale a pena a gente tentar provar isso. Agora a gente vai para o que ela pediu. Se a gente contar ao contrário, de trás para frente, também de 3 em 3, a gente vai começar do 284 e vai chegar até no 23. Mas eu não preciso ir até no 23, porque eu quero saber em que ordem está o 89. Então eu vou só até o 89 e eu já tenho minha resposta. Já economiza um trabalho aqui. Então vamos para a questão. Eu vou sair do 284, e aí eu vou fazer menos 3, vai ser 281. Menos 3, 278. E aí eu tenho que ir descendo até chegar em 89. Mas se a gente for fazer isso do 278 até 89, se a gente for fazer isso de 3 em 3, vai demorar muito. Então vamos tentar um jeito mais rápido.
Então, contar de 3 em 3 aqui vai ser o último recurso. Vamos tentar um outro jeito. Vamos tentar o seguinte. Se eu parto do 284, tiro menos 3, vai para 81. Tiro mais 3, vai para 78, 278. Tiro mais 3, 75. Tirando mais 3, 72. Tirando mais 3, 69. 66, 63, 60, 57, 54 e 51. Vamos ver se deu 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu parto de 284, eu tiro 3 10 vezes, vai diminuir 30 números, 30 casas. Então, sai de 284, foi até 254. Então, quantas vezes 30 eu tenho de 284 até 89? Para a gente andar mais rápido. Então, 284, 254, 224, depois aqui 194, 164, 134, 104. Se eu tirar mais 30 aqui, né, mais 10 vezes 3, eu vou para 94, 84, 74. Vai passar muito. Então não vamos fazer isso agora não. Aqui a gente vai só somar até agora o tanto que a gente tem. Cada passo aqui foram 10 vezes 3. Então a gente tem 1, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente chega no 60, que não ajudou muito. Mas vamos continuar daqui. Aqui é o 60. 104 é o 60. Aí a gente vai baixar para 101. Depois para 98. 95. 92. Quase que eu falei 3. E depois 89. Então aqui no 104 eu parei no 60. 61, 62, 63, 64, 65. Que dá pra gente o gabarito, a letra A. Aqui só acelerou um pouquinho, porque eu fiz de 10 em 10 e fui mais devagarinho no final, para não passar. Mas se não conseguisse fazer assim, fazia de 3 em 3 até chegar na resposta. O que não podia era perder uma questão dessa, que era só de contar de 3 em 3. Não pode perder esse ponto. Vamos agora para 14. Questão 14 fala assim. Parece que é outra questão de lógica de proposições. Questão 14 fala assim. Se Paula é mineira ou Marcos é carioca, então Ana não torce para o Santos. Então, de novo, se então. E a frase 2 ali, a sentença 2. Se Marcos é carioca ou Ana não torce para o Santos, então Paula é mineira. Então, a gente tem o se então e o conectivo ou. Vou marcar aqui para quem não tiver visto ainda conseguir ver. Aqui eu tenho um se então, que a gente viu lá na primeira questão, e aqui eu tenho um ou. Então são duas, como se fossem duas funções juntas numa frase, né? E na 2 eu tenho a mesma coisa. Eu tenho se então, aqui se então, e o ou. Aí a gente tem essas duas frases e o enunciado continua. Sabendo que essas duas sentenças são falsas, então é correto afirmar que. Então ele me falou que a 1 é falsa e a 2 é falsa. Vamos marcar isso aqui para a gente não esquecer. A 1 é falsa e a 2 é falsa. Ele fala isso, ele quer me dizer alguma coisa. A 1 é falsa e a 2 é falsa. A 1 e a 2, no final das contas, é uma função de se então. Só que ela envolve também uma função ou, um conectivo ou lá no meio. Então não é simplesmente se P, então Q. A gente vai ter P, Q e R. A gente pode chamar de Paula é mineira
de P. A gente pode chamar Marcos é carioca de Q. Vou usar a letra maiúscula para ficar mais fácil, mas se fosse num livro de matemática seria a letra minúscula. E a gente vai usar a Ana não torce para o Santos de R, P, Q e R. E aqui no final das contas a gente tem se Paula Mineira ou Marcos Carioca, então a gente tem P, que é Paula é Mineira, ou, vou pôr aqui ou, que, então, R. Então a gente tem se P ou Q, então R. É um sim, então, mas a primeira parte tem um conectivo ou. E a gente agora tem 3 proposições, em vez de só 2. Esse tipo de coisa assim me lembra aquela função composta. O f de x, aí você tem o f de p de x, aí coloca uma função dentro da outra, você tem que resolver uma primeiro, depois a outra. Me lembra isso, é só uma analogia. Agora, o que a gente precisa saber aqui? Quando a gente tem o se, então, o único caso que ele vai dar falso, por que eu estou falando disso? Porque a questão falou que a afirmativa 1 é falsa e a afirmativa 2 é falsa. E no consenso final é um sim, então, estendido porque tem um ou lá na primeira parte, mas é um sim, então. Ele diz que é falso. Então, sim, então só vai ser falso quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa, que o povo costuma chamar de Vera Ficha. Fala que Vera Ficha é falsa. Hoje em dia a gente nem fala isso sem dar problema, né? Mas vamos ver VF. Se for um sim, então, nessa ordem, primeira verdadeira, segunda falsa, vai ser falso. E a questão me fala que é falso. Então eu tenho que a primeira é verdadeira e que a segunda é falsa. Aí, quais são as conclusões que a gente tira? Na afirmativa 1, obrigatoriamente a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos mexer com a segunda porque a segunda está sozinha. Porque é a primeira parte, uma proposição ou a outra, se então uma terceira proposição. Então esse segundo pedaço está sozinho, a gente analisa ele primeiro. A gente viu aqui que se então só vai dar falso se for se verdadeiro, então falso. A gente tem certeza que vai dar falso, porque a questão falou que vai dar. Então a segunda aqui é falsa. Se a segunda é falsa, a gente sabe que aqui está falando Ana não torce para o Santos, isso é falso. Então a Ana, ela torce para o Santos. É a primeira conclusão que a gente tem. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa. Letra A fala que a Ana torce para o Santos, tá certo. Letra B fala que a Ana torce, tá certo. Letra C fala que não torce, então a letra C a gente elimina. Letra D fala que não torce, letra D a gente elimina. Só com isso dá para eliminar metade das opções. Vamos para a segunda afirmação e a gente vai analisar também só a segunda parte que a gente sabe que é falsa. Na segunda parte fala que Paula é mineira, aqui na segunda frase. E a gente sabe que é falso. Se aqui fala que Paula é mineira, então a gente sabe que Paula não é mineira. Não mineira. Paula não é mineira, a gente sabe disso. Vamos olhar a letra A e a letra B. Letra B fala Paula é mineira, tá errado. E letra A fala, né? Paula é mineira, tá errado, porque a gente sabe que Paula não é mineira. Então a letra B aqui a gente já consegue falar que vai ser a letra B. Paula não é mineira e a Ana torce para o Santos. Agora faltaria, né, só a gente saber se o Marcos é carioca. Aí a gente teria que fazer mais uma análise aqui do conectivo ou, do se, então. Mas como a gente já conseguiu eliminar só com o que se refere a Ana e a Paula, e na A e na B fala que o Marcos é carioca, tanto na A quanto na B, não seria isso que iria decidir a questão. Então aqui a gente já sabe que é a letra B. Então vamos passar para frente. Letra B é o gabarito da 14. Vamos passar agora para 15. Questão 15 fala assim:
No início de 2023, um abrigo para animais de rua recebeu 84 gatos adultos, metade dos quais eram fêmeas. Vamos começar a partir daqui. Ele recebeu 84, metade... Eita, vai começar a rabisqueira. Metade é fêmea, metade é macho, então. Se metade é fêmea, metade é 84, 42. E aqui embaixo também, 42. Aí vamos continuar. Metade das gatas adultas estava acompanhada de uma ninhada de gatinhos. A média de gatinhos da ninhada era 4. Então aqui eu vou dividir metade de novo. Metade para cá, metade para cá. Então 21, 21. Só que ele fala que metade, eu vou pegar essa metade de cima. Tinha 4 gatinhos junto cada uma. Então vou colocar aqui mais... Se era 4 para cada uma, eu vou pôr 21 vezes 4. Que aí dá 4 para cada uma. Aqui estão as mães, 21, e aqui os filhotes, 21 vezes 4. Nesse total só aqui em cima, vai ser 21 vezes 5. 21 mamães, mais 21 vezes 4 filhotes. 21 vezes 5, 20 vezes 5 é 100, 1 vezes 5 é 5, 105. Vamos continuar. Assinale a opção que indica o número total de gatos adultos e gatinhos machos e fêmeas recebidos pelo abrigo. Então aqui agora é só somar, não tem muito segredo. Vou somar, ó, aqui sumiu, não vai rolar não. Vamos pegar outra cor. Vamos tentar esse azul aqui. Eu vou somar esse 105, que são as gatinhas e os filhotes, esse 21, que são as gatinhas sem filhotes, e esse 42, que são os machos. Então vai ser só somar isso. 21 com 42, 63, mais 105, 168. Então 168 vai ser o gabarito, que vai dar pra gente letra C. Essa aqui foi mais simplesinha, né? Mais fácil de fazer. Vamos agora para a questão 16. Questão 16. Aqui, ó, deixei esse pedacinho aqui para a gente lembrar que nós estamos fazendo a prova verde, tipo verde, nível médio, AGE da PBH. Se alguém for conferir, dá para pegar o caderno na página da FGV e acompanhar usando o caderno. Tipo verde. Porque se não for o verde, o gabarito fica diferente do nosso, mas a resposta é a mesma. Vamos ler a 16. Bruno mediu as duas dimensões de seu terreno retangular andando ao longo das mesmas e encontrou 20 e 30 passos, respectivamente. Cada passo do Bruno corresponde a 60 centímetros. Vamos começar por aqui. Marcar o que tem de importante. Duas dimensões, terreno retangular. É um retângulo. São 20 e 30, só que está em passos. A gente vai ter que passar isso para metros. E cada passo dele é 60 centímetros. Então a gente primeiro vai tentar descobrir quantos metros são. Por que metros? Mais para frente ele vai pedir metro. Vamos continuar. Ele vai plantar batatas nesse terreno e espera colher 2 quilos por metro quadrado. Então aqui, ó, por isso que a gente vai passar para metro. Assinale a opção que indica a quantidade aproximada de batatas que Bruno espera colher em quilogramas. Então o primeiro passo vai ser aqui, ó, descobrir quanto que mede o terreno. A gente sabe que é um terreno retangular, então é só a gente fazer lado vezes lado, ou base vezes altura. A gente sabe que esse lado menor é 20 passos, então vai ser 20 vezes 60 centímetros, e esse lado maior são 30 passos, então 30 vezes 60 centímetros. 20 vezes 60 centímetros, 2 vezes 6, 12. Só que aqui é 20 vezes 60. Então vai ser 12 mais 2 zeros. Então vai ser 12, 0, 0. Só que aqui está em centímetros. A gente quer em metros. Então a gente anda 2 casas. São 12 metros. Da mesma forma aqui embaixo, 3 vezes 6, 18. Com mais 2 casas, 18, 0, 0. Lembrando que aqui é centímetro, a gente quer metro, então vai ser 18 metros.
Vou andar 2 casas. Então, esse terreno ele tem 12 por 18. Para a gente saber quantos metros quadrados, a gente multiplica um pelo outro. 8 vezes 12 vai dar 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. 1 vezes 12, 12. 6, 9 com 2, 11, vai 1. 216. 216 metros quadrados. Se ele tem 216 metros quadrados e espera colher 2 quilos de batata por metro, então vai ser 2 vezes 216, que vai dar 432. 432 quilos, que a gente está falando de quilo de batata agora. A gente não tem 432, mas a questão fala aproximado, quantidade aproximada. Então, 430 vai servir para a gente. Letra C, então, vai ser o gabarito da 16. Vamos agora para a 17. Questão 17. Os catetos de um triângulo retângulo medem respectivamente 6 e 12. 6 centímetros e 12 centímetros. A altura desse triângulo relativa à hipotenusa em centímetros mede. Então, a primeira coisa é tentar desenhar. Ele diz que é um triângulo retângulo, então eu posso fazer mais ou menos o esboço aqui do triângulo, considerando aqui como um ângulo reto, porque é um triângulo retângulo. E aqui é a hipotenusa. Aí ele fala assim, a altura relativa ao triângulo, não, a altura relativa à hipotenusa. O que é a altura? Vai ser uma reta que vai sair desse ângulo oposto à hipotenusa, no caso esse ângulo reto que a gente fez, e ela vai fazer um ângulo de 90 graus lá com a hipotenusa. Vai ser essa reta que eu estou colocando aqui agora. O desenho não ficou bom. Vou tentar voltar aqui. Vai ser essa reta. Vamos colocar que é essa reta aqui. Não está reto, né? Mas entendam. Aqui vai ser ângulo de 90 graus. Porque é uma altura. A altura forma ângulo de 90 graus. E aí ele pede a altura desse triângulo relativo à hipotenusa. O que ele deu para a gente antes? Esse lado igual a 12. Da primeira vez que eu tentei fazer essa questão, eu imaginei que ia precisar de seno, cosseno, saber os ângulos notáveis, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Imaginei isso por causa dessa raiz de 5 que tem nas respostas. Mas não precisa. Na verdade, a gente vai usar a área do triângulo e vai usar ela 2 vezes. O que acontece? A gente tem o lado. Vou refazer ele aqui, ó. Então, aqui, aqui e aqui. A gente tem que aqui é 6, que aqui é 12. Só com base e altura, considerando aqui o 6 como altura e o 12 como a base, eu já consigo fazer a área desse triângulo. Então, vamos fazer. A área do triângulo vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Então, isso vai ser igual a 12, que é a base, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Eu simplifico aqui, o 2 com 6, aqui vai dar 3. 12 vezes 3 igual a 36. Então, isso aqui é a área do triângulo. Só que eu estou fazendo isso porque eu quero descobrir a altura do triângulo relativa à hipotenusa. Eu quero descobrir esse traço que a gente fez aqui antes, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu quero descobrir essa altura aqui, que é a altura relativa à hipotenusa. Quero descobrir quanto que ela vale. Só que o triângulo continua sendo o mesmo. Então, se eu fizer a área dele usando a base, que é a hipotenusa, no caso dele agora, eu vou virar o triângulo. Deixa eu virar aqui para ver se fica mais fácil de entender. Eu vou pôr a hipotenusa dele como se fosse uma base. E aí, o lado 6 vai ficar aqui e o lado 12 vai ficar aqui. É como se eu girasse esse triângulo e botasse a hipotenusa para baixo, para ser a base. Então, aqui vai ser 6, aqui vai ser 12. É o mesmo triângulo.
E aquela altura que eu tinha feito antes, ela agora vai estar aqui, ó. Mais fácil de ver. Então agora eu tenho um triângulo, olhando dessa forma. De base, eu vou pôr... O que eu ponho aqui? Vou pôr um H maiúsculo, porque era a hipotenusa. De base H maiúsculo e a altura que a gente não sabe quanto que é ainda. Mas tem como achar. E na hora que eu conseguir achar a área desse triângulo, vai ter que dar 36. Porque é o mesmo triângulo de antes. A gente só virou. A área dele continua sendo 36, mesmo que eu use outra base e outra altura. Vai ter que dar 36. Aí o primeiro passo agora vai ser descobrir quanto que é a hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa é fácil, porque eu tenho os dois catetos. É só teorema de Pitágoras e a gente descobre. Então aqui eu vou mudar de cor para ficar mais fácil de entender. Eu vou falar que aquela hipotenusa, H maiúsculo, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Continuando aqui, H vai ser igual a 36 mais 144. Deixa eu dividir aqui e continuar. H vai ser igual a 144 mais 30, 174, 180. 180. Só que ali é H ao quadrado, né? H ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí aqui eu tenho que H ao quadrado é igual a 180. Continuando para cá, eu vou ter que H é igual a raiz de 180. E é daqui que vai vir aquele raiz de 5 lá da resposta. Que agora eu vou pegar aqui e vou decompor 180. Para saber como que eu vou tirar aqui daquela raiz. Então 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, remontando aqui, vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aí aqui, vamos continuar. H é igual. O 2 e o 3 aqui vão sair da raiz, porque eles estão ao quadrado. Então, eu vou ter 2 vezes 3 fora da raiz, que vai ser 6. E o 5 vai ficar lá dentro. Então, essa hipotenusa aqui é igual a 6 raiz de 5. Já descobrimos o valor da hipotenusa. Não é bonito, mas a gente descobriu. E de quebra, a gente conseguiu a raiz de 5, que aparece em todas as alternativas de resposta, que indica que a gente está num caminho bom. Vou mudar a cor do lápis para a gente continuar. Agora que eu tenho a hipotenusa, que é 6 raiz de 5, e eu sei que a área do triângulo é 36, eu vou usar a fórmula de novo da área, só que agora usando essa base, 6 raiz de 5, uma altura que eu não sei, e o resultado, a área, igual a 36, que eu já sei o valor. Então eu vou colocar que a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Aí eu vou colocar a área do triângulo, eu já sei, é 36, porque é o mesmo triângulo lá do começo. É igual. A base eu também já sei, é 6 raiz de 5. Então, 6 raiz de 5 vezes a altura, que agora eu não conheço, que agora a gente está falando dessa altura aqui, eu não sei quanto que é, dividido por 2. Então, a área do triângulo, 36, é igual a base 6 raiz de 5, vezes a altura que eu quero descobrir, dividido por 2. Eu posso pegar e simplificar aqui, falar que ou eu jogo 2 lá para o outro lado, multiplicando, ou eu já simplifico aqui com 6 raiz de 5. Então, se eu cortar, vou simplificar. Corta aqui por 2, corta aqui por 2, vai ser 3 raiz de 5. Então, continuando aqui, eu tenho que 36 é igual a 3 raiz de 5 vezes a altura. Eu quero isolar o H. Então, vou passar 3 raiz de 5 dividindo. Então, eu vou descer fazendo assim. 36 dividido por 3 raiz de 5
é igual à altura que eu estou procurando. Aqui eu posso simplificar de novo. Eu simplifico o 3 aqui pelo 36. E aí vai ficar 12. Aqui está pequenininho, mas eu vou continuar. Vai ficar 12 sobre raiz de 5 igual a h. Então a resposta que eu estou procurando é 12 sobre raiz de 5, que vai dar a letra D. Essa prova está um pouco mais difícil do que a gente está acostumado para nível médio. Mas mais uma vez, né, FGV para uma prefeitura de capital. Ela caprichou aqui. Deixou a prova um pouco mais difícil do que a gente estava esperando. Vamos para 18. 18 fala assim: considere dois dados, tais que um deles só tem faces pares, duas faces com cada um dos números 2, 4 e 6. Então esse dado ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 2, 2, 4, 4, 6, 6. E o outro dado só tem faces ímpares. Então ele vai ter 1, 1, 3, 3, 5, 5. Nos dois dados, cada face tem a mesma probabilidade de ocorrer quando o dado é lançado. Então, cada face tem 1 sobre 6 de possibilidade de aparecer, de ficar para cima. Os dois dados são lançados simultaneamente. A probabilidade que a soma dos dois números sorteados seja igual a 9 é de... Primeiro, como que eu tenho um número igual a 9? 2 não dá para somar com nenhum para dar 9. Então, 2 está fora. Se eu somar 4 mais 5, eu consigo 9. Se eu somar o 6 mais 3, eu também consigo 9. E é só assim que isso vai acontecer. Porque com 1 e com 2 não dá para fazer muita coisa. Então é 4 mais 5 e 6 mais 3. Para sair o lado 4, lá no primeiro dado, existe duas faces com o número 4. Então eu tenho duas chances em 6 lados de aparecer o lado 4 para cima. E para aparecer o lado 5, para formar o 9, lá no outro dado, eu tenho a mesma chance, 2 em 6. E aí a gente tem que multiplicar essas duas probabilidades. Então, vou multiplicar 2 sextos vezes 2 sextos. Vai ser igual a 4 sobre 36. Essa é a probabilidade do primeiro dado. Na hora que a gente vai fazer o segundo dado, vai tudo repetindo aqui, igual com o primeiro dado, porque eles são iguais. Só muda que um tem os números pares, o outro tem os números ímpares. Mas a gente fez aqui, né, um par com um ímpar e aqui também um par com um ímpar. Mas quando a gente for fazer as contas aqui, vai dar a mesma coisa. Vai dar 4 sobre 36. E aí, a gente vai ter agora que somar essas possibilidades, que são as de cair 4 mais 5, mais as de sair 6 mais 3. Então, eu vou somar 4 sobre 36 mais 4 sobre 36, que vai ser igual a 8 sobre 36. Na hora que a gente simplifica, como que a gente simplifica? Acho que dá para fazer por 2. Se a gente fizer por 2, vai dar 4 sobre 18. Se a gente fizer por 2 de novo, vai dar 2 sobre 9. E 2 sobre 9 a gente tem uma alternativa ali. Letra D vai ser o gabarito aqui dessa questão. Então a gente primeiro multiplicou para poder conseguir a soma igual a 9. Depois a gente somou os dois casos possíveis, 4 mais 5 e 6 mais 3. Aí a gente somou 4 por 36 com 4 por 36, simplificando deu 2 sobre 9. Resumindo, né? Vamos agora para a questão 19. Questão 19 fala assim: do total de bolinhas em uma sacola, 3/7 são vermelhas e as demais são azuis. Então vamos colocar aqui, ó, 3/7 são vermelhas e as demais são azuis. Se a gente tem 3/7, as demais são 4/7. São azuis. Se triplicarmos o número de bolinhas vermelhas e duplicarmos o número de bolinhas azuis. Então vamos fazer isso. Eu vou triplicar as vermelhas. Então vai ser
3 vezes 3 sétimos. E agora eu vou duplicar as azuis. Então vai ser 2 vezes 4 sétimos. Aí ele quer saber o número de bolinhas... Não, duplicar azul, a fração de bolinhas azuis na sacola será D. Então vamos continuar essa conta. 3 vezes 3 vai dar 9. Então aqui eu vou ter 9 sétimos, mais, agora as azuis, 2 vezes 4 vai dar 8 sétimos. Então no final das contas, agora eu vou ter 9 mais 8, 17 sétimos. Só que essa fração sobre 7 não ajuda a gente mais. Então o que a gente tem que conseguir ver? O total agora vai ser 17. 17 vai ser igual ao total. Total é 17. E as bolinhas dentro desse 17, elas estão divididas desse jeito aqui, ó. Ih, apagou de novo. Deixa eu tentar com outra cor. Tentar com azul claro. As bolinhas lá dentro estão divididas assim, ó. 9 e 8. 9 e 8, somando deu os 17, né? 17 sétimos. Só que agora elas estão distribuídas em 9 vermelhas e 8 azuis, num total de 17. Ele quer saber a fração das bolinhas azuis. Vai ser esse 8 sobre o 17. Eu espero que tenha ficado claro. A gente seguiu, né, o que o enunciado falou, e aí a gente passou a ter mais do que o inteiro que a gente tinha antes. Lógico, né, porque a gente foi só multiplicando por números maiores que 1, a gente passou a ter mais do que a gente tinha antes. Então, o inteiro de 7 partes que a gente tinha lá no começo já não atende. Agora a gente tem um total de 17, porque a gente multiplicou 17 sétimos. Então, a gente consegue fazer essa nova fração, que dentro dos 17, a gente tem 8 partes de azul. E aí a gente consegue representar do jeito que está na letra A, 8 sobre 17. Então, eu vou marcar aqui, letra A. Espero que tenha ficado claro. Na minha cabeça está claro. Eu não sei se eu consegui falar de um jeito que fica claro para quem está assistindo. Então, a gente passou a ter 9 sobre 7 mais 8 sobre 7, que daria 17 sobre 7. Só que se a gente esquecer o 7, o que a gente pode pensar também? Como aqui embaixo, deixa eu pegar um lápis para marcar. Como aqui embaixo está tudo sobre 7, a gente pode desconsiderar. E agora eu tenho que 9 mais 8 é 17. Desses 17, 9 é vermelho e 8 é azul. Então eu posso falar que 8 em 17 são azuis. Por isso 8 sobre 17, por isso a letra A como gabarito. Acho que agora ficou bom. E agora a gente vai para a última questão, questão 20, última questão dessa prova, da PBH. E ela vem assim. Em uma prova de matemática, 10% dos estudantes fizeram 60 pontos. Então vou colocar aqui, vamos anotar de uma vez. 10% fizeram 60. Depois, 20% fizeram 70. Depois disso, 25% fizeram 80 pontos. 30% fizeram 90 pontos. 90. E o restante, os demais, fizeram 100. Se a gente está falando de porcentagem, que eu tenho 10 com 20, 30, com 25, 55, com 30, 85, sobra 15. Então, 15% fez 100 pontos. Aí ele pede a diferença entre a média e a mediana das pontuações obtidas pelos estudantes. A média, acho que é mais comum das pessoas saberem o que é. A média, você soma tudo, divide pela quantidade total, você acha a média. Então, é fácil fazer. Agora, a mediana, que é um pouquinho menos comum das pessoas saberem. A mediana é o que está no meio. Então, a gente tem que imaginar o que está no meio. Se eu tenho, por exemplo, aqui 10, 20, 40, 60 e aqui 5,
O número que está no meio é esse 20, porque eu tenho 2 para o lado de cá e 2 para o lado de lá. Então, mediana é o que está no meio. Na verdade, não importa muito o valor dela. Ela só tem que estar no meio da sequência. E aqui, como que eu vou saber quem está no meio? Eu vou ter que espalhar aqui, ó. Eu coloco os primeiros 10% aqui, vou pôr 10. Depois eu coloco em ordem crescente, né? Os outros 20% aqui, estou seguindo essa listinha que a gente montou e que está lá no enunciado. Depois eu coloco os outros 25% aqui, coloco os 30% aqui e depois os 15% que ficou faltando. Para eu olhar, são 100, a gente sabe que deu um total de 100%. Aqui começa com 0, aqui começa com 100, aqui termina com 100. Então quem vai estar no meio? Vai ser quem estiver no 50, lá no, perto do 50. Na verdade, estaria entre o... teria que estar bem no meio. Seria 50,5, talvez. Porque para estar bem no meio, igual eu mostrei aqui, ó, teria que ter um número, uma quantidade ímpar. Que aí ficava 1 no meio e quantidades iguais de um lado e do outro. Seria o ideal. Mas aqui a gente não vai preocupar muito com isso. Eu vou mirar no 50 que vai dar certo. Quando a gente não tem uma coisa no meio, só para ficar sabendo, vamos supor que eu tenho aqui 4 coisas só. Quando a gente não tem o do meio, porque dá um tanto para o lado, um tanto para o outro, não fica um no meio, a gente pega esses 2 do meio e tira a média. E aí vai ser a mediana. Mas nessa questão a gente não vai precisar disso. Aqui eu tenho 10, com mais 20, então aqui seria 30. Com mais 20, 25, aqui seria 55. Então 50 está por aqui, ó. Está por aqui, dentro desses 25%. Desses 25%, que tiraram 80 pontos. Então eu sei que a mediana é alguém que tirou 80 pontos. Eu já posso deixar isso pronto. Vou escrever aqui, ó. Mediana vai ser igual a 80. Quem está aqui na mediana é alguém que está aqui nesse 25% e ele tirou 80 pontos. Então a mediana nessa prova, vai estar aqui mais ou menos, é 80 pontos. É alguém que tirou 80 pontos. Então a mediana é 80. Falta agora para a gente descobrir quanto que foi a média. Vamos tentar descobrir quanto que foi a média. A média a gente sabe que a gente soma tudo e divide pelo total. Então eu já sei que eu vou dividir por 100. Essa parte não tem segredo. Eu vou dividir por 100. Agora a soma lá em cima, como vai ser? Eu tenho 10 vezes 60. Então eu tenho aqui 10 vezes 60, que é a quantidade que tirou 60%. Tirou 60 pontos. Foi 10%. Depois aqui eu vou ter 20 vezes 70. E por aí vai. Eu vou ter que apagar mais coisa para conseguir fazer essa conta. Eu vou apagar tudo. Eu vou deixar só a mediana igual a 80, que foi a conclusão que a gente chegou até agora. Essa parte eu vou deixar ali. E essa parte do meio também é bom deixar, né? Vamos voltar para a conta. Vou tentar achar a média. Vai ser 10 vezes 60, mais 20 vezes 70, mais 25 vezes 80, mais 30 vezes 90. Aqui parece que vai dar uma conta difícil, mas quando a gente simplificar os zeros que vai ter, vira uma conta fácil. Imagino eu. Acho que vai ser assim. 30 vezes 90, parênteses, mais 15 vezes 100. 15 vezes 100. E o parênteses. Isso tudo vai dividir por 100, porque 100 é o total. Então aqui, 100. Como eu estou cheio de somas lá em cima, na hora que eu simplificar alguma coisa com o denominador, eu tenho que simplificar com todas as parcelas, senão dá errado. Não é uma multiplicação, é uma soma que eu tenho lá em cima. Então tudo que eu simplificar lá embaixo, se eu cortar um zero lá embaixo,
eu tenho que cortar zeros em todas as parcelas lá em cima. E aí isso vai fazer a conta ficar mais fácil. Eu vou simplificar os dois zeros de uma vez. Eu vou cortar esse e esse. Então eu tenho que cortar dois zeros em todas os parênteses. Então aqui, ó, eu corto dois zeros aqui. Nesse eu corto dois zeros aqui. Nesse é o mais difícil para eu cortar dois zeros. Quando eu corto dois zeros, quer dizer que eu estou dividindo por 100. Então eu vou cortar esse zero aqui. E para eu dividir por 10 aqui o 25, eu vou só pôr uma vírgula aqui. Como se eu tivesse cortado dois zeros. Nesse outro parênteses eu corto esse zero com esse zero. E nesse outro eu corto esses dois zeros. Então agora é só resolver a parte aqui de cima. Vou jogar para cá para ficar mais fácil. 1 vezes 6, porque eu cortei os dois zeros, vai ficar 6. Mais 2 vezes 7, 14. Mais, aqui ficou 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 10 daria 25. Vezes 8 vai dar 20. É 2,5 vezes 8. Se eu fizer 2,5 vezes 4 dá 10, vezes 8 vai dar 20. Então aqui 20, mais esse penúltimo parênteses ficou 3 vezes 9, que é 27. Mais o último parênteses, como cortou os dois zeros, ficou só 15. Aí agora a gente vai somar. 6 com 14 é 20. Com esse 20, 40. Com esse 27, 67. Com o 15, 67 mais 10, 77. Com mais 5, 82. Então a média vai ser 82. E a mediana a gente sabe que é 80. Aí ele pede a diferença entre a média e a mediana. Vai ser 82 menos 80, que vai ser igual a 2. Letra A, então, o gabarito da questão 20. Aqui na questão 20 a gente termina a prova de raciocínio lógico matemático de nível médio, cargo de agente executivo governamental, que é equivalente ao de assistente administrativo, que mudou de nome, né, e virou agente executivo governamental. Eu fiz a prova verde. Nessa prova de nível médio, a gente não achou nenhuma razão para recursos, lembrando que os recursos estão abertos até o dia 26 de dezembro de 2023, mas na prova de nível superior tem questão lá que cabe recurso. No próximo vídeo do canal eu vou resolver a prova de nível superior e indicar quais as questões ali que eu acredito que vai caber recurso. Até o próximo vídeo.